A saída do Estevão fez bem pro Palmeiras. Eu dizer isso sobre um jogador da qualidade e do patamar do Estevão pode soar como um absurdo para muitos. Afinal, hoje é um cara que tá na Europa, atingiu um nível de seleção brasileira, mas eu quero mostrar para você, nesse vídeo, por que a saída do Estevão foi boa e foi fundamental para o Palmeiras ter passado no River Plate e agora estar na semifinal da Copa Libertadores. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento do aplicativo SofaScore. Com o SofaScore no seu celular, você não perde nada que está rolando em qualquer campeonato do mundo. Lá você encontra as classificações, horários dos jogos, resultados e muitas estatísticas. Tudo isso na palma da sua mão, de maneira detalhada e o melhor de tudo, gratuita. Você pode fazer o download do aplicativo agora, escaneando esse QR Code aqui. É só você apontar a câmera do seu celular, ou se você preferir, depois clica aqui no primeiro link da descrição. O Palmeiras está em mais uma semifinal de Libertadores. E agora aguarda para ver quem será o seu adversário na próxima fase. Se será a LDU do Equador ou se será o seu tradicional rival, São Paulo. Lembrando que na partida de ida, a LDU venceu o tricolor por 2-0. Falando sobre o Palmeiras. O Palmeiras enfrentou agora nas quartas de final da Libertadores o River Plate da Argentina, que, convenhamos, não é mais aquele mesmo River Plate temido, de um bom futebol, mas ainda assim é um time cascudo, que tem ali alguns jogadores de seleção argentina e que é uma equipe tradicional também dentro da competição. Mesmo assim, o Palmeiras venceu na ida e na volta. 2-1 jogando no Monumental de Núñez e 3-1 jogando no Allianz Parque. E detalhe, mesmo com o River ameaçando por algumas vezes o gol do Palmeiras, o Palmeiras ao longo de todo o confronto sempre mostrou ser superior. E aí que vem a explicação do porquê a saída do Estevão foi benéfica para o Palmeiras. Quem fez os gols do Palmeiras no jogo da ida? Gustavo Gomes e Vitor Roque. Quem fizeram os gols no jogo da volta? 2 vezes Flaco Lopes, 1 vez Vitor Roque. Quando o Estevão até então estava jogando no Palmeiras, pegando desde o ano passado, o jogo do Palmeiras era muito focalizado no Estevão. Então ele jogava aberto pela ponta direita e a todo momento era bola nele para ele se virar e ver o que ele arrumava. O Estevão basicamente ele era tão bom, tão craque, que o resto do time meio que abria mão de ter alguma responsabilidade e de tentar fazer alguma coisa. Davam a bola num garoto de 17 anos para ver o que ele desenrolava contra 3, 4 marcadores. É que o Estevão era tão bom que ele ainda conseguia assistência, gol, só que o restante do time não chamava para si o protagonismo. E outra, quando você tem um jogador de tanta qualidade, é normal que você vai priorizar que a bola passe pelos pés dele. Só que a partir do momento que o Estevão foi embora, o Abel foi obrigado a reinventar o time. Você não tinha mais um jogador extra classe para ele ter que se virar sozinho. Os outros jogadores passaram a ter mais responsabilidade. E podem perceber que foi exatamente aí, com a saída do Estevão, que o Vitor Roque passou a chamar mais protagonismo, voltou a marcar gols. O mesmo vale para o Flaco Lopes. E assim, uma outra mudança fundamental foi, obviamente, o fato de o Palmeiras ter mudado o sistema. O Abel abriu mão de jogar com um 4-3-3, jogando com os pontas abertos, e passou a jogar hoje praticamente num 4-4-2, onde ele tem uma dupla de ataque com o Vitor Roque e com o Flaco Lopes. Eu, particularmente, cobrei muito do Abel em vários momentos, desde 2023, que o time do Palmeiras tinha virado um time de uma jogada só. Qual era essa jogada? Bola no Estevão na ponta, para o Estevão ir para a jogada individual e cruzar para dentro da área. Basicamente, o Palmeiras tinha se tornado refém disso. E com a saída do Estevão e não ter mais a necessidade de jogar com pontas, o Palmeiras jogando um pouco mais por dentro, com os laterais fazendo ultrapassagens, você tendo essa dupla de ataque se movimentando ali, o time passou a ter mais repertório e, obviamente, que mais jogadores começaram a aparecer para decidir. Hoje você tem um meio-campo que trabalha muito bem a bola, que ganhou muita qualidade com a entrada do Andreas Pereira. Você tem uma dupla de ataque onde os dois a todo momento se procuram, estão com confiança, estão marcando gols. Então, quando eu digo que a saída do Estevão ajudou o Palmeiras, não é nada dizendo que o Estevão é um jogador ruim, um jogador que não decidiu, nada disso.
é um baita de um jogador, merece estar no patamar que está na Europa no Chelsea, merece estar no patamar que está na seleção brasileira. Só que pro Palmeiras, meio que o fato de ele ser tão bom, tão craque, fazia com que os outros basicamente não jogassem e não chamassem a responsabilidade. E eu tenho certeza que para a maioria dos torcedores do Palmeiras, esse Palmeiras hoje, com um jogo mais coletivo, onde mais jogadores aparecem, é um Palmeiras muito melhor. E digo mais, jogando esse futebol mais coletivo, o Palmeiras é obviamente um dos favoritos ao título dessa Libertadores, porque é um time onde o coletivo tá forte, uma defesa forte, um meio-campo forte e um ataque que tem funcionado muito bem e está muito entrosado. E outra, olhem só uma outra curiosidade. O Abel Ferreira tá no Palmeiras desde 2020. Desde então, ele teve pela frente as Libertadores de 20, 21, 22, 23, 24 e agora de 25. Então são 6 edições de Libertadores. Dessas 6, sabem qual foi a única em que ele não chegou na semifinal? Isso é curioso. A única em que o Abel não bateu semifinal foi a em que ele tinha o Estevão no time como principal jogador, que foi no ano passado, quando o Palmeiras, com um time totalmente focado no Estevão e sem tanto jogo coletivo, foi eliminado nas oitavas de final pelo Botafogo, que depois acabou sendo campeão. Então, sempre que o Palmeiras priorizou um jogo mais coletivo, conseguiu ir longe. Quando quis jogar em torno de uma única estrela, um único jogador, o time não andou. Olhem só como as coisas são curiosas. Quem diria que um time que perdeu 2 grandes jogadores, Estevão pela ida para o Chelsea e Paulinho pela lesão, estaria agora na semifinal da Libertadores e jogando um futebol tão bom e tão convincente. Repito, tá? Mesmo que o River Plate hoje não seja um baita time, ainda é uma equipe tradicional e uma equipe chata. Só que o Palmeiras fez um duelo contra um time tão cascudo parecer fácil, com 5-2 no agregado, ganhando tanto a ida quanto a volta. Então, Palmeiras vem muito forte pelo título dessa Libertadores, hoje briga também pela liderança do Campeonato Brasileiro. E para vocês verem que, por algumas vezes, você não precisa ter grandes estrelas e jogadores assim extra classe no seu time. Você precisa ter um coletivo bom. E hoje o Palmeiras não é refém de um único grande jogador. Tem jogo que o Vitor Roque aparece, tem jogo que o Flaco aparece, tem jogo que quem resolve é o Andreas, tem jogo que é o Felipe Anderson que vai bem, tem jogo que é um zagueiro que vai muito bem, o Gustavo Gomes, outro jogo que quem aparece é o Piquerez. Foi dessa maneira que o Palmeiras ganhou as 2 Libertadores com o Abel. Se lembrem aí, aqueles times de 20 e 21, tinha jogo que quem decidia era o Rony, outro era o Luiz Adriano, outro era o Veiga, outro era o Scarpa, outro até era o Patrick de Paula. Essa é muito mais a essência do trabalho do Abel do que trabalhar com jogadores assim, extra classe, acima da média. Mas queria ver sua opinião também aqui nos comentários, se você concorda comigo que a saída do Estevão, de certa forma, forçou o Palmeiras a melhorar e forçou também outros jogadores a chamarem para si a responsabilidade. Põe sua opinião aí e hoje tem mais Libertadores. São Paulo contra a LDU no Morumbi e o Flamengo vai visitar o Estudiantes lá na Argentina. Amanhã eu volto para comentar sobre, espero que, a classificação dos outros 2 brasileiros. E às 7 horas tem outro vídeo no canal, mas não relacionado a Libertadores. Fiquem ligados. Quanto a esse vídeo, se você curtiu, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Então é isso, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!